E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida fantástica que foi jogada entre dois campeões mundiais que não poderiam ter estilos mais diferentes. De um lado, nós temos o maníaco do ataque dos sacrifícios, Mikhail Tal, e do outro lado nós temos um jogador tremendamente sólido, Anatoly Karpov. Essa partida é a partida de Blitz que jogaram em 1987 e o Mikhail Tal sacrifica tudo para cima do Karpov, então sem mais delongas, vamos à análise. A partida começa com um E4 e o Karpov opta pela Caro-Kann, que é uma das defesas mais utilizadas contra o Mikhail Tal e contra o Bob Fischer, dois jogadores extremamente agressivos. E a ideia é levar para uma posição fechada e basicamente matar qualquer possibilidade de tática, certo? Só que o Tal joga peão em C4 no segundo lance aqui da partida, já transpondo para a variante Pá9 acelerada. Qual que é a ideia de jogar peão em C4, né? Você está, na verdade, antecipando que as pretas vão jogar peão na casa de D5, e aí quando o D5 vier, você vai capturar em D5 duas vezes, ficando aqui com um peão da dama isolado. A ideia é, quando pretas tomarem de dama, você ganha um tempo, e mesmo que o jogador de pretas recupere tomando de cavalo, cavalo em F6 primeiro, você tem aqui uma posição extremamente aberta, onde você tem o peão da dama isolado, que é uma grande fraqueza no final do jogo, no entanto permite uma posição mais dinâmica, de centro aberto e com muitas possibilidades de ataque, que é com certeza o que o Mikhail Tal quer. Então o cavalo em C3 joga o Tal, cavalo por D5 e cavalo em F3. E nessa posição, para você ver o quão respeitado era o jogo com o peão da dama isolado por parte do Mikhail Tal, o Anatoly Karpov decide melhor eu tomar esse cavalo, deixando o Tal trazer um peão para o centro para não ficar jogando essa posição de peão da dama isolado. Vamos trocar peças e vamos levar isso para um final, mesmo que a troca de peças permita que o meu adversário conserte uma fraqueza dele e traga um peão para o centro do tabuleiro. O Karpov com certeza quer o final de jogo e na verdade o final ainda é melhor para o Karpov mesmo após essa troca, porque agora ainda tem um peão isolado, só que é o peão de A. Então o Tal tá jogando com 3 ilhas de peão e o Karpov tá jogando com 2 ilhas de peão, que significa que o final será um pouquinho superior para as pretas aqui. Pretas seguem desenvolvendo, jogando G6, preparando para fianquetar o bispo, vem peão em D4, atacando o centro do tabuleiro, bispo em G7 e bispo em D3 desenvolvendo. Aqui os dois jogadores fazem os seus roques, vem cavalo em C6 desenvolvendo o cavalo e torre em 1 por parte do Mikhail Tal, colocando a torre na coluna semi-aberta. E aqui a partida começa a ficar realmente interessante, né? Até esse momento os dois jogadores estavam apenas desenvolvendo peça, trazendo tudo para o jogo, mas agora a gente vai ver as diferentes estratégias aplicadas por ambos os jogadores. Porque o Karpov joga torre em E8, claramente querendo romper com o peão na casa de E5. E a ideia de você romper em E5, né, vamos dizer que um H3 seja jogado e o E5 seja jogado por parte do jogador de pretas, é que se você capturar, você deixa de ter uma vantagem de espaço no centro do tabuleiro e você fica com essa estrutura de peões toda estilhaçada na ala da dama. Então a ideia do torre em 8 para jogar E5 é muito boa para acelerar um potencial final de jogo e para contestar o domínio do centro que as brancas têm por conta daquela troca de cavalos. E antecipando a possibilidade do E5 vir por parte do Karpov, Mikhail Tal decide jogar bispo em G5, desenvolvendo o bispo por uma casa bem agressiva, né, onde parece que ele não está ameaçando nada em especial, e realmente não está, mas ele tá incomodando porque ele crava o peão de E. Então o Karpov acaba desistindo da ideia de jogar E5, ele poderia ter seguido insistindo, jogando talvez dama na casa de A5, por exemplo, pressionando o peão de C e depois jogado E5. No entanto, nós temos aqui por parte do Karpov um lance muito interessante, ele joga bispo em E6. É um lance de desenvolvimento bem estranho, normalmente você não quer as suas peças na frente dos seus peões, né? O bispo na frente do peão de E evita qualquer ideia de E5 ser jogado. No entanto, é um lance que, de certa maneira, impede que o adversário, né, impede que o Mikhail Tal ative a sua torre, porque fica pressionando o peão de A, e a ideia é jogar, eventualmente, bispo em D5. E aí, se você quiser tirar o bispo dali, você vai ter, provavelmente, que efetuar uma troca não muito legal, porque o C4 nunca vem, já que o peão de D está sob tamanha pressão. Então, é uma manobra para vir para casa de D5, no entanto, imediatamente, Mikhail Tal possui uma vantagem, se e somente se o lance torre por E6 for jogado, já sacrificando logo a qualidade, a primeira torre se vai,
E esse lance é um lance fortíssimo. O Mikhail Tal sacrifica a torre para quê? Para expor o rei do seu adversário e para dobrar peões dele. Depois de peão toma, você vê que o rei não está mais tão seguro e esses peões dobrados são grandes alvos que o Mikhail Tal já vai ameaçar de maneira imediata. Ele joga bispo em C4 e aqui a ameaça, é claro, é jogar bispo por peão da casa de E6 já com cheque. Então o Karpov, claro, não deve deixar que isso ocorra, apenas defende o peão jogando dama na casa de D6, conectando as suas torres, mas o Mikhail Tal calcula que ele consegue aumentar a pressão até que uma hora o peão vai acabar caindo. Então ele joga dama em E2, ameaçando o peão uma segunda vez, e nesse momento, o mais interessante para o Karpov é entregar o peão de volta, né? Joga, por exemplo, o rei na casa de H8, deixa que a captura na casa de E6 seja efetuada, e não tem problema, pelo menos você não está passivando as suas peças, pelo menos você não está piorando a qualidade do seu material, colocando ele na 8ª fila. Mas o Karpov acaba jogando cavalo em D8, gananciosamente tentando manter o seu peão, e de fato mantém o peão, mas agora o cavalo está pior, as torres não estão conectadas. Essa torre não estar defendida é algo que vai se tornar um tema tático no futuro, como vamos ver aí, uma tática maravilhosa que acontece mais tarde. Então, quis manter todo o material aqui o Anatoly Karpov e será punido por isso. Vem Tonhão do Mikhail Tal trazendo mais uma peça para o ataque, novamente ganhando tempo no peão. E finalmente ele abre mão do peão, jogando torre na casa de C8, falando, quer tomar o peão? Toma! E na verdade ativa a torre, porque além de bater no bispo, também bate no peão de C, caso o bispo se movimente. Então, o Mikhail Tal não quer trocar na casa de E6, porque se a gente sair trocando peça, por exemplo, né? Toda a potência do ataque do jogador de brancas se vai e nós vamos para esse final de jogo onde o jogador de pretas simplesmente tem uma qualidade a mais. Então se a gente sair trocando tudo, basicamente aquele sacrifício de torre sobre E6 não teve objetivo nenhum, né? A gente queria enfraquecer o rei para atacá-lo e ir para um final completamente o oposto do que queremos jogar. Então o Mikhail Tal começa, na verdade, a reorganizar as suas peças para que todas participem do ataque. Qual é a sua pior peça posicionada? Essa é sempre uma pergunta que você tem que fazer quando você quer melhorar a posição. E nesse caso, a pior peça do Tal é o cavalo de F3. Ele parece tão bem colocado, né? Porque ele controla todas essas casas centrais, mas nenhuma dessas casas é uma casa que o cavalo realmente quer ocupar. Então Mikhail Tal joga cavalo em D2, é uma manobra de cavalo que inclui um lance no qual o cavalo retorna. Parece que é para defender o bispo, mas o bispo já estava defendido pela dama. O que ele realmente almeja é cavalo em E4, entrando em uma casa central, já ameaçando a dama do nosso adversário. O Karpov aproveita desse tempo para jogar rei em H8. Ele tira o rei da mira do bispo, descrava o peão e ele renova aquela ideia de jogar o E5 para atacar o centro do Mikhail Tal, que é uma ideia que ele quer jogar já tem tempo, né? Vem então o cavalo em E4 por parte do Tal, ameaçando a dama. Dama em C7 por parte do Karpov, saindo da ameaça e gerando uma ameaça, na verdade, jogar dama toma bispo na casa de C4. E, novamente, né, o Tal simplesmente vai manter a maior quantidade de material no tabuleiro, não há razão para permitir nenhum tipo de troca. Bispo volta para a casa de B3, mantendo ele para jogo, e chega o peão na casa de E5 do Anatoly Karpov. Como comentamos anteriormente, peão em E5 é um lance muito forte, porque ele está propondo a troca desse forte centro do jogador de brancas. E você estaria muito errado em reagir a esse lance capturando o peão, porque se você captura também, outro problema é que depois de dama por E5, por exemplo, né, a dama começa a jogar, o centro do jogador de brancas basicamente colapsa e você só está numa posição com menos material. Por consequência, o Tal vai simplesmente ignorar o fato de que o seu peão de D está ameaçado 2 vezes. E ele vai jogar H4, indo atrás do rei do adversário. A ideia de jogar peão na casa de H4 é jogar peão na casa de H5. E aí, com o peão em H5, nós estamos tentando eliminar os 2 peões que ainda restam, que estão cobrindo aqui o rei do nosso adversário, para que possamos gerar um ataque mais direto. O rei dele já praticamente não tem casas por conta desse bispo de casas claras. Se a gente conseguir envolver a dama na casa de H5, o ataque fica mais brutal ainda. E o Karpov, que já tinha qualidade a mais, agradece por mais um peão. Ele vai lá e toma na casa de D4, e o Mikhail Tal ignora novamente e joga peão em H5, e agora o Karpov não vai ser tão ganancioso assim, a ponto de simplesmente tomar mais um peão na casa de C3 e ignorar que seu rei está sendo ameaçado. Ele reage capturando na casa de H5, e nessa posição, Mikhail Tal possui um lance absolutamente brilhante, dificílimo de ver,
que explora um tema que já comentamos anteriormente na partida e ele não joga. Mikhail Tal joga dama por H5. Esse lance é um bom lance, né? Mantém alguma vantagem. No entanto, ele já tinha um lance que arrematava a partida de maneira imediata. E eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar por conta própria o lance vencedor para o jogador de brancas. Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e caso você tenha interesse em produtos enxadrísticos como tabuleiros de madeira de altíssima qualidade que vão durar a sua vida inteira ou livros de xadrez, se você quer se dar um belo presente de Natal, cheque a lojinha no canto inferior esquerdo, só produto de qualidade, tá certo? Vamos lá, para você que viu o lindo, maravilhoso cavalo em F6, cara, meus parabéns. É um lance dificílimo de enxergar. Não parece que tá fazendo absolutamente nada cavalo em F6, mas a ideia é jogar cavalo por H7. E por qual razão eu não posso tomar esse cavalo, né? Eu não posso tomar o cavalo, por exemplo, de peão, porque depois de dama tomar torre, teremos checkmate. E eu comentei que, por exemplo, as torres não se defenderem seria um problema tático, né? E como você vê, acabou sendo um belo de um problema tático. Mas beleza, eu não posso tomar de peão. Por que eu não posso tomar o cavalo de bispo? Porque bispo por F6 e mais uma vez eu não posso tomar esse bispo, mas é o único lance legal que eu tenho. Mas beleza, o cavalo vem para F6 ameaçando a torre. Como comentamos, o que acontece se o adversário só tira a torre, né? Aí cavalo por H7 e o dama por H5 que o Mikhail Tal jogou na partida vem com muito mais força se basicamente não tiver peão nenhum na frente do rei do adversário. Se ele tomar dama por, ele vai levar mate. Se ele não capturar, né, basicamente o dama por vai vir e vai colocar o adversário num cheque descoberto de cavalo. Tá completamente perdido, independente do que aconteça. Era uma partida de blitz e, como comentado, o cavalo em F6 não foi jogado, mas é lindo, então precisa ser mostrado. Na partida o Tal jogou dama por H5 e vem torre em F8 saindo de qualquer teminha de cavalo em F6, porque não vem com tempo na torre. Saindo também do ataque na dama, óbvio, né? Dama por H5 também ameaçava a torre ali. E agora o Tal joga bispo em C2, reorientando o seu bispo para, na verdade, mirar o ponto H7. E a ameaça é, novamente, jogar um lance de cavalo, como, por exemplo, cavalo em F6, ameaçando checkmate, por exemplo, né? E aí, se você tomar o cavalo dama por é checkmate porque está apoiado pelo bispo, se você, enfim, né, jogar peão na casa de H6, por exemplo, dama em G6, né? Então, se um lance aleatório for jogado, cavalo em F6, vai ganhar com toda certeza com a ideia de checkmate. Só lembrando aqui a ideia, se um H6 for jogado, dama G6 e vai ter mate por aqui. Se você tomar o cavalo, dama por H7 é mate direto. O Anatoly Karpov reage a bispo em C2 jogando dama em E5. Basicamente, ele está cravando o cavalo. Se esse cavalo se movimentar, a torre vai cair com cheque. Então, logicamente, você não vai jogar o mesmo cavalo em F6, por exemplo, né? Exceto que aqui é o mago. É o Mikhail Tal. Ele joga cavalo em G3, que é um lance absolutamente maravilhoso. Ele não está ligando de sacrificar a sua torre com cheque. E por que o cavalo volta para G3 e não para F6 ou para D6 ou para qualquer outra casa, né? Porque aqui ele fecha essa diagonal. Então depois de dama toma torre, ele esconde o rei em H2 e a dama não tem mais nenhum cheque para dar. E o objetivo de tirar o cavalo era ameaçar dama por H7, cheque mate. E agora é a sua vez de tentar encontrar uma defesa para o Karpov, porque acredite ou não, nessa posição, Karpov possui 8 pontos de material a mais. Ele tem 2 torres aqui, que não tem o Mikhail Tal, né? Uma que foi dada como qualidade e a outra que foi dada inteira com cheque. Mas ele consegue segurar C e somente C, ele devolver o material. E a ideia é jogar bispo em H6. É um lance defensivo absolutamente brilhante, né? Você interfere na posição aqui do ataque do Mikhail Tal, evitando dama por H7 checkmate. Se tomar de dama, na verdade as pretas estão melhores, porque você não tem absolutamente nada. Se você mantém a dama nas casas claras, e toma de bispo, o jogador de pretas ainda segura com torre na casa de F7, né? Apoiado aqui pelo cavalo, e o jogador de pretas de brancas, pode jogar bispo G7, cheque, sacrificando e depois entrar na casa de E8 com cheque, forçando torre G8 e forçando esse perpétuo. Então a posição acabaria empatando aqui, né? Mesmo que o jogador de preta tente se defender de alguma outra forma, vai acabar nessa ideia de perpétuo aqui como sendo a única defesa que funciona realmente para o jogador de pretas, né? Karpov não jogou isso, não viu o bispo em H6.
ele jogou peão em H6. E aqui eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já sente que o sacrifício de bispo em cima de H6 está vindo, ou que o dama G6 está vindo. Ambas ideias ganhadoras, mas bispo por H6 é muito mais forte, né? O adversário não vê razão de tomar e levar checkmate mais rápido, então ele tenta fugir o rei, mas aí bispo por G7, ameaçando dama em H7 mate, né? Com uma sequência de mate, perdão. Vem torre por F2 por parte aqui do Karpov, tentando sacrificar a torre em G2 e gerar algum tipo de perpétuo, alguma coisa assim. Mas dama em H7, F7, dama G6, rei G8, e agora depois de bispo em H6, cheque descoberto de dama, em H8 e dama em G7, mate seguiria. Então, Anatoly Karpov abandona essa linda partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.